Boa noite, toca. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Que bom que vocês decidiram vir para cá nessa noite. Aproveita para a gente não perder o costume. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você é linda. Você é linda. É sempre uma oportunidade para a gente dizer que o outro é lindo, né? Mas termina a frase assim, por dentro. Por dentro. É uma ótima forma de não se comprometer. Gente, bom demais estarmos aqui, começando então o segundo episódio da nossa série Além do que se vê. Quem estava aqui na semana passada? Só para eu ter ideia aqui. Quem estava aqui semana passada? Beleza. Então, muita gente não estava aqui semana passada. Então, quem não estava aqui semana passada? Levanta a mão. A maioria não estava. Então, deixa eu dar um resumo. A gente começou uma série na semana passada chamada Além do que se vê. E a gente vai falar sobre 3 ressignificações. Não sei se existe essa palavra. Mas a gente vai ressignificar 3 áreas. Primeiro, nós vamos ser estimulados por Deus, através da sua palavra, para ressignificar os cenários da nossa vida, que foi o que a gente trabalhou na semana passada. Segundo, a gente vai ser estimulado a ressignificar a forma como a gente se vê nesse processo, a forma como nós nos enxergamos. E por último, nós vamos ressignificar a forma como nós vemos os outros, as outras pessoas que estão nas nossas vidas. Na semana passada, a gente falou sobre enxergar para além do que se vê quando a gente olha para os cenários caóticos da nossa vida. Não sei você, mas eu já passei por cenários caóticos. Eu vivo dilemas pessoais, eu tenho os meus e certamente você tem os seus. Talvez situações as quais você não tem controle, as quais você talvez se pergunte por que isso está acontecendo, qual o motivo, qual a razão, qual o propósito por trás. E semana passada, então, a gente foi estimulado a enxergar para além, enxergar que talvez Deus tenha um propósito nisso, e isso contribua para o teu bem, sabendo e confiando naquilo que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso significa que Ele age na porta aberta e na porta fechada. Ele age no dia bom e no dia mau. Ele age no caos e na bonança. Então, os cenários que nós vivemos, as situações que nós vivemos nas nossas vidas, elas não vão mudar num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Talvez Deus esteja usando essas coisas para moldar um coração diferente. Talvez o que Deus faça não é remover a fraqueza da tua vida, mas aperfeiçoar o poder dele nela. Perceba, não é uma remoção de fraqueza, mas é um aperfeiçoamento do poder de Deus na fraqueza, nos dias difíceis. Então, precisamos... Tem algum celular tocando? Eu acho que é o teu. Tu abaixa só um pouquinho. Obrigado. A gente precisa ressignificar a forma como a gente vê as nossas lutas, as nossas dificuldades, as broncas que a gente vive. Porque senão a gente vai acabar sendo tomado por elas, destruídos por elas. Ao invés delas carregarem propósito, significado, para, de alguma forma, direcionar a gente para viver o nosso presente de forma distinta da que a gente vive hoje, a gente vai se sentir afogado, pesado, culpado. Isso paralisa a gente. Deus, ele não quer que a gente vive ansioso nem preocupado com as coisas que a gente pode viver amanhã. É incerto, é misterioso. A gente tem que viver o presente seguro de que temos um Deus que cuida de nós e precisamos enxergar para além daquilo que é aparente. Esse foi o convite da semana passada. Quem não assistiu a pregação na semana passada, quem não esteve aqui, assista no YouTube, porque vai ajudar para a pregação de hoje fazer mais sentido, mas eu tenho certeza que o Senhor já vai falar através do que Ele já projetou para o dia de hoje também. O episódio de hoje é Além do que se vê, ressignificando você. O meu eu. A forma como a gente se enxerga. Então vamos orar, pedir para que Deus fale com a gente. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e te pedimos. Fale conosco através da Tua palavra. Fale comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso do Teu direcionamento. Que o meditar do meu coração e as palavras que saírem da minha boca,
elas sejam agradáveis a Ti, edificantes para as pessoas que saíram de suas casas e vieram cultuar o Senhor aqui nesse encontro da Toca, Pai. Que no nome de Jesus, nosso coração seja como solo fértil, a Tua palavra seja boa semente e que ela brote, cresça e gere frutos, Senhor, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que a gente se livre de distrações, de ruídos e que os nossos ouvidos, coração e mente estejam atentos, focados em tudo aquilo que o Senhor gostaria de falar conosco nessa noite, Pai. Por favor, Deus, fale com a gente, se revele a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, pessoal, além do que se vê, ressignificando a forma como eu me vejo. É interessante falar sobre isso, porque a gente vive num tempo de aparências. A gente vive numa geração que se move baseado naquilo que os outros pensam a nosso respeito. E a gente constrói, inclusive, o conceito que a gente tem de si mesmo baseado na percepção dos outros. Rede social expõe muito isso. A gente é carente de curtida, troco likes. Eu quero que o meu post alcance o maior número de pessoas possíveis e tenha o maior número de reações possíveis, com feedbacks positivos. E, às vezes, se eu vejo que esse post ele não me garantiu aquilo que eu esperava, talvez eu tenha que mudar para garantir que o próximo post a reação seja diferente. E a gente se adequa ao estilo, a gente se adequa aos padrões, a gente muda os nossos comportamentos, a gente adequa os nossos vocabulários. Eu fiz 29 anos, gente, esses dias atrás. Eu vou ficar falando disso por muito tempo, porque eu estou me sentindo muito velho. Então, ano que vem eu vou fazer 30. É como se eu estivesse entrando na terceira idade. É assim que eu estou me sentindo, mas eu sei que não é bem assim. Mas, esses dias eu estava com Duda, e ela falou que o irmão dela me mandou parabéns, feliz aniversário. Espero que tu não... Porque eu fiquei mal no Experience, né, antes do meu aniversário. Aí ele falou... espero que tu esteja bem, que tu não tenha ido de submarino. Aí eu fiquei, eu não entendi. Ir de submarino? Aí Duda, Bruno, tipo, foi de Americanas. Eu, hã? Como assim? Eu não conheço esse vocabulário jovem, sabe? Se você falar jovem, você já é velho. Então, foi de submarino? É porque teve aquele lance do submarino. Aí Duda teve que me explicar, como explicando para uma criança. Ó, vamos lá, deixa eu te explicar aqui. Ou explicando para um avô, no caso, né? Então, velho, parece que se você não se adequa ao vocabulário, você passa. Eu sei que eu estou exagerando, é óbvio. Mas, assim, parece que você precisa se adequar ao padrão, ao comportamento, ao tipo de post, ao tipo de filtro, ao aplicativo do momento, às tendências do nosso tempo. E se você não se adequa, você fica para trás. Nós somos impulsionados cada vez mais para viver uma vida que se parece e que se adequa, que se conforma, que toma forma. E somos, de alguma forma, esquecidos do verdadeiro significado da nossa identidade, da compreensão que nós deveríamos ter de nós mesmos. A Bíblia escreve, é Paulo, mas o autor do livro de Gênesis escreve nas Escrituras, no capítulo 1, no versículo 27, assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Perceba, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Enquanto a gente vê na antiguidade homens se levantando e dizendo que eles são as representações de Deus para trazer o conselho, a declaração de Deus para o povo, como arautos, o nosso Deus ele vai por um caminho diferente. Ele cria todos os homens e mulheres à sua imagem. Enquanto existia um padrão de comportamento da história das religiões, existiam deuses que representavam uma divindade para a sociedade. Na nossa fé, todos os homens e mulheres carregam Deus. Carregam a imagem e semelhança de Deus, de uma maneira tal que quando nós olhamos para o ser humano, nós conseguimos ver uma imagem de quem Deus é. De modo que nós conseguimos perceber semelhanças. Mas a Bíblia também vai nos contar
que o pecado, ele comprometeu essa imagem e semelhança. De alguma forma, o pecado, através da queda, da desobediência, ele entra no mundo e ele compromete, desfigura, descalibra essa imagem. De um jeito que, ao olhar para o homem e olhar para a mulher, nós não conseguimos mais ver Deus. Nós conseguimos enxergar muitas outras coisas, mas não Deus. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele reconfigura essa imagem e semelhança. É um processo de regeneração, de restauração, para que nós, mais uma vez, possamos ter a imagem e semelhança perdida. Jesus é o homem perfeito, é a exata expressão de quem Deus é, como diz o autor dos Hebreus. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. E se Jesus foi o homem perfeito, e o nosso chamado, conforme diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O cão está revoltado, mas ele vai perder em nome de Jesus. Brincadeira, gente, foi só para descontrair. Jesus me perdoe. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, o propósito da nossa existência é o destino que Deus projetou para a nossa história é sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Da mesma forma, o autor aos Efésios, ele diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós fomos destinados a nos parecer com Jesus. E se Jesus é a exata expressão de quem Deus é, nós somos chamados para expressar da mesma forma quem Deus é. Nós somos chamados a refletir a imagem do nosso Criador, como que por espelho. Sabe, às vezes eu tiro onda com os adolescentes da toca, eu chego neles e falo assim, eles às vezes vêm me elogiar, né? É muito natural, isso acontece com bastante frequência. Bruno, como você é lindo e tal, não sei o quê. Eles ficam, assim, acontece. E eles falam, Bruno, você é lindo. Eu dou essa resposta assim, eu falo, eu sou um espelho. Porque todas as vezes que você olha para mim, você se vê e você é lindo demais. Ai, gostei disso e tal. Aquela coisa, né? Seres humanos extremamente tabacudos. Enfim, mas a dinâmica da nossa fé acontece desse mesmo jeito. É como que olhar para o espelho e sermos transformados pela imagem que nós vemos. Lembra do que o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios? Todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos como que por espelho somos transformados de glória em glória. É olhar para Cristo e ser transformados por essa relação, porque Ele nos inspira, Ele é a nossa referência. E mais do que isso, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o próprio Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos passa a habitar dentro de nós e nos transforma pouco a pouco, regenera o nosso coração e santifica cada uma das áreas da nossa vida. Para quê? Para nós nos parecermos com Jesus. Em tempos onde parecer e se adequar ao padrão é tão importante, nós ouvimos do apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos, não se adequem, não se conformem ao padrão do mundo, mas renovem, transformem-se, renovem a mente de vocês. Para quê? Para que vocês possam entender qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A boa, perfeita e agradável. É que vocês sejam como Jesus. Quer ser autêntico? Você quer ser autêntico porque a gente acha que a autenticidade é fazer tudo que me dá vontade. É ser guiado pelos meus sentimentos e emoções. Mas se fosse assim, gente, a gente seria uma coisa a cada dia. Porque os nossos sentimentos, eles são volúveis. Eles mudam de forma repentina. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma esposa que sente muito as coisas. Sabe? Duda, ela é mais emocional. Eu sou um cara que tô good vibes o tempo inteiro. Tipo, tá dando tudo errado, eu tô, vamos embora, vamos pra frente, e é isso aí e tal. Mas Duda não, Duda ela sente mais as coisas. Tipo, caiu uma folhinha da árvore e ela pisou, ela, ai meu Deus, folhinha. Lógico, ela não é assim, mas ela sente mais as coisas. Sabe, às vezes está tudo dando certo, bora Duda, está tudo dando certo, olha para quantas coisas boas estão acontecendo. Ai, mas... E ela é assim, ela tem mais. E ela me ajuda na minha insensibilidade,
e eu ajudo ela a não sentir tanto assim. Então, a gente meio que se equilibra. Quando eu estou insensível diante de alguma situação, ela me ajuda a sensibilizar. E quando ela está sentindo demais, eu falo, vamos lá, fé, esperança, Jesus está com a gente, vamos embora. Mas a gente vive numa geração que permite que essa área da nossa vida emocional, ela governe sobre a forma como a gente se vê. De um jeito que, se a gente vive o dia mal, a gente se acha um lixo, a gente não se vê capaz, a gente não consegue enxergar as nossas competências, porque de alguma forma a gente se olha no espelho e não vê aquilo que a gente espera, porque a gente foi informado pela lógica e padrão desse mundo que você não se adequa de alguma forma, que você não preenche algum tipo de requisito. Isso é completamente contraditório com a nossa fé, porque a nossa fé vai dizer que ser autêntico, ser um ser humano perfeito, não é você ser levado pelo que você sente. Porque se você acordou mal hoje, você é a pior pessoa, e se você acordar bem amanhã, você é a melhor pessoa. Não é assim que as coisas funcionam. Se eu me sinto atraído por isso hoje, eu sou isso. Se eu me sinto atraído por aquilo no dia seguinte, eu sou aquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós não podemos definir o nosso conceito de nós mesmos em algo que é transitório, algo que muda, algo que é fluido. Em tempos de amores líquidos, a gente precisa se apegar a algo que realmente é sólido, algo que realmente é imutável. Jonas Madureira vai dizer que se você quer achar autenticidade, você precisa conhecer o Deus eterno. Você quer ser alguém autêntico? Você precisa conhecer o Deus que te criou. Porque Ele te criou para Ele mesmo e te criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, a tua forma é semelhante à dele. E o chamado de Deus para a tua história é que quanto mais você descobrir quem Deus é, você descubra quem você é. Quanto mais você imerge no conhecimento de Deus, mais você se torna ciente de quem você é, do que você foi chamado para viver, de qual é o propósito da sua história. Mas a gente vai ouvir na nossa cultura que o nosso chamado é para uma imersão em si mesmo. Mas quanto mais nós imergirmos em nós mesmos, mais nós estaremos perdidos, porque as respostas para as demandas mais profundas da alma não estão em nós. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas isso não significa que nós somos seres eternos. Não. Nós não somos. Nós não somos. Deus é eterno, mas nós não. Nós temos dias de começar e de terminar essa vida aqui. Mas o nosso Deus, Ele pôs esse desejo de plenitude, como nós falamos na semana passada. Esse desejo de viver algo pleno, integral, completo. E a gente vive à procura disso. Enquanto a gente não descobre, a gente se acha incompleto, acha que falta. E ao invés de viver por aquilo que a gente já tem, a gente vive pelo que falta. A gente vive por necessidade. E a gente sempre mantém um coração insatisfeito. E a melhor ferramenta para combater esse coração insatisfeito é justamente o conhecimento de Deus. E a gente escuta isso e talvez você esteja escutando eu falar e fala, pô, isso é clichê, conhecer Deus, mas está aí o segredo. O segredo está nisso. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós teremos provisão para tudo na nossa história. Para lidar com as nossas ansiedades, para lidar com as nossas preocupações, para gerir a nossa família, para ser um bom profissional e, sobretudo, para saber quem você é e qual o seu lugar nessa grande história que Deus está escrevendo. Você só vai ser um ser humano pleno, integral e autêntico se você descobrir o Deus que não muda. Porque você muda, porque eu mudo. Porque eu sou uma coisa e deixo de ser. Porque eu gosto de uma coisa e deixo de gostar. Mas Deus não é assim. Deus é imutável, conforme o livro de Números diz. Não servimos um Deus que muda, que pensa uma coisa e no outro dia pensa outra, ou que promete algo e é infiel às suas promessas. Deus não é homem para mudar de opinião.
Um Deus que é perfeito e que tem uma vontade perfeita, ele não tem sombra de variação. É isso que a Bíblia fala. Ele não é um Deus que abre mão em algum momento daquilo que ele projetou. Não, os seus propósitos jamais podem ser frustrados. O que Deus projeta, acontece. Ele é todo poderoso, então aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Mas nós não. Nós projetamos o nosso futuro, a gente projeta o nosso amanhã, a gente constrói bons planos na expectativa de que Deus olhe para nós e se surpreenda. Eu já falei isso algumas vezes aqui na Toca, mas eu faço questão de falar de novo, porque a gente tem muita gente nova. Parece que às vezes a gente chega para Deus e tenta projetar o nosso futuro, né? Projetar quem a gente é, as coisas que tem que acontecer na nossa vida, para a gente chegar a esse estado de plenitude, esse estado de inteireza, para a gente finalmente poder dizer, sei quem eu sou, esse é o lugar onde eu quero estar. E a gente chega para Deus e começa a projetar nessa nossa vida e nossa história. Deus, que fulaninho de tal fale com fulano de tal, para eu conseguir meu emprego tal. E aí, se ele falar com o chefe tal, não sei o quê. E aí a gente começa, aí fulano, Flávio, fala com Cláudia. E aí, bota para lá. E aí ele vai transferir, ele vai me indica, Senhor, faz desse jeito. E aí, a menina lá do trabalho, eu achei ela muito bonita. Aí eu vou conhecer ela. E aí, que ela olhe para mim, na hora que eu estiver recebendo elogio. E ela, Senhor, coloca no coração dela a expectativa de que eu sou realmente uma boa pessoa, para ela se apaixonar por mim. E a gente começa a projetar toda uma história. No final a gente fala, mas Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe? A gente começa a projetar, construir, deixar tudo bem desenhado, na expectativa de que Deus olhe pra gente e diga, rapaz, que surreal a sua ideia. Me pegou de surpresa, realmente. Por essa eu não esperava, nem toda a eternidade eu teria pensado nisso. Realmente você é muito bom, vou até te matar e trazer você aqui para o céu para você dar ideia aqui pessoalmente. Porque você realmente é muito bom nas suas projeções de futuro. E não é assim que as coisas funcionam. A gente está brincando de ser Deus. A gente está brincando de forma orgulhosa de tentar ensinar a Deus como é que Ele faz as coisas. E não é assim que funciona. Deus age do jeito que Ele quer. E muitas vezes Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida porque a gente está se distanciando do propósito para o qual Ele nos chamou, que é nos parecermos com Jesus. E a gente fica, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essa coisa? É ilógico. É incompreensível, eu fiz tudo que eu deveria fazer e não está acontecendo. Deus, onde você está? E às vezes Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu nunca estive tão aqui. O lance é que você quer uma vida conforme as tuas projeções e não se submete à minha vontade, ao meu jeito de fazer as coisas. Eu estou querendo produzir em você um coração disciplinado e você está querendo fazer as coisas do seu jeito, com a sua arrogância, com o seu orgulho e sua independência. Então, de uma vez por todas, gente, nós precisamos largar o conselho da serpente e dizer, olha, você vai ser igual a Deus. Come lá. Você vai ser igual a Deus. Usufrui lá. Faz aquilo que o teu coração pede. Se te faz feliz, não é pecado. Vai lá. E Deus, Ele está chamando a gente, direcionando a gente para um lugar onde o nosso coração é disciplinado. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama, como um pai amoroso. Então, talvez você se pergunte, por que estou vivendo essas coisas? Por que Deus não me permite ser quem eu tanto quero ser? Talvez Deus esteja usando desses cenários que a gente viu na semana passada, justamente para moldar em você o coração que Ele espera que você tenha, disciplinando você, ainda que doa, ainda que produza um certo tipo de desconforto, Ele está trabalhando no seu coração para que você seja mais parecido com Jesus. E Deus não vai descansar até que você esteja mais parecido com Ele. Da mesma forma que Jesus é uma exata expressão de quem Deus é, nós somos chamados a olhar para o nosso irmão mais velho e nos espelharmos nele e nos inspirarmos nele e termos ele como referência e seguirmos como um segue-o-mestre mesmo. O que Jesus fez, nós seguimos atrás fazendo. Conforme Lucas registrou no capítulo 9, no versículo 23, palavras de Jesus. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Quanto mais nós nos apegarmos a essa busca incessante por significado em nós mesmos, tentando nos encontrar em nós mesmos, nós estaremos vivendo uma vida de perdição e miséria. Mas se nós nos desapegarmos dessa vida, nos desapegarmos dessa preocupação incessante por realização e reconhecimento, nós iremos encontrar a vida verdadeira. O que a Bíblia está dizendo aqui, negue-se a si mesmo, não é só aqueles pecados de imoralidade. Negue-se a si mesmo, pare de pensar igual o mundo pensa. Negue essa sua vontade de ser aplaudido, reconhecido, de ser exaltado. Eu escutei esses dias, eu tenho escutado, na verdade, uma música de Marco Teles, que se chama Canção do Cristão Medieval. Nossa, como essa música tem falado comigo. Como Deus tem ministrado coisas valiosíssimas ao meu coração através dessa canção. Eu não estava projetando falar disso, mas eu vou colocar aqui para ler para vocês. Canção do Cristão Medieval. Olha isso. Vê a profundidade dessa letra e como faz sentido a gente orar isso. Diz assim: ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Livra-me do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado, desprezado. Livra-me do medo de ser exortado, de ser disciplinado, de ser esquecido. Quando a Bíblia fala negue-se a si mesmo, é sobre isso que ela está falando. Não é só apenas parar de se masturbar, parar de assistir pornografia, parar de mentir, parar de ir para aquilo que é óbvio que é pecado, que te afasta de Deus. Mas é não se deixar conformar segundo o conselho, o padrão de comportamento do mundo. Aquilo que para o mundo é natural. Não é só para os pecados escrachados, mas é se permitir renovar a mente. E parar de viver uma vida submetida, sabe, de alguma forma controlada pelo desejo da exaltação, do reconhecimento, do aplauso, o desejo de ser consultado, porque a gente converte, a gente passa a ser seguidor de Jesus, mas isso não significa que o orgulho, a arrogância, a prepotência, a soberba não saem do nosso coração, elas podem permanecer lá, mesmo que você se torne um cristão. E você precisa identificar, examinar o seu próprio coração e pedir a Deus que te livre desses desejos. Eu tenho escutado essa música e sido ministrado por ela, porque no meu lugar, como pastor, eu sou a pessoa que está aqui na frente falando para vocês, eu sou a pessoa que sou procurada para aconselhar. E eu peço ao Senhor, Deus, me livre do desejo de ser consultado, para que isso me exalte, para que isso de alguma forma produza em mim alguma espécie de orgulho. Mas isso, não é só na minha posição. Vocês têm as suas demandas, as suas profissões, vocês têm os seus relacionamentos, os seus grupos de amizade. E talvez esse lugar seja um ambiente de conforto para vocês, que talvez distraia vocês das misérias que vocês vivem nas outras áreas. E Jesus nos chama, negue-se, tome uma cruz, porque foi isso que eu fiz. Eu estava exaltado e renunciei a esse lugar. Eu tinha o domínio e renunciei o domínio. Eu estou convicto de quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus em quem Ele tem prazer e alegria. Mas Jesus não tinha nem começado o ministério dele. A consciência de quem a gente é mobiliza a gente para negar os reconhecimentos, os aplausos, os likes aparentes. Não foi isso que Satanás tentou Jesus no deserto? Se você fizer isso, eu te darei tudo. Eu vou te dar os reinos, eu vou te dar o reconhecimento, eu vou te dar o privilégio. Foi essa a tentação de Satanás para Jesus. E ele trocou tudo pela compreensão de quem Deus era e do que ele pensava ao seu respeito. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito, eu conheço a palavra. O conhecimento de Deus é a arma que nós temos contra as falsas percepções acerca de quem nós somos.
Por isso, falar que o conhecimento de Deus é o segredo para uma vida nova não é clichê, é a melhor resposta. Seguir o conselho do profeta Oséias: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Não se trata de vir à igreja, de consumir um culto dominical ou do sábado, de alguma forma abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo Glorify e simplesmente consumir um devocional e achar que é isso que vai manter a sua vida. Não! Você vai precisar buscar a Deus todos os dias, de forma humilde e devotada, pedindo que Ele se revele por meio de sua palavra, porque a sua vida depende disso. Porque a sua vida não depende da aprovação do outro, não depende do que sua namorada pensa a seu respeito, do que seu namorado pensa a seu respeito, do que os seus melhores amigos pensam a seu respeito, do que seu pai e sua mãe pensam a seu respeito, ou de você que vai fazer um Enem, ou alguma prova da sua faculdade, ou a prova do doutorado, do mestrado, ou até mesmo uma entrevista de emprego. Isso não define você, porque isso passa. E eu estou em lugar de fala, porque eu já tentei tanta coisa na minha vida. Bicho, eu já fiz direito, eu já fiz jornalismo, eu já fiz rádio TV, eu já fiz eletromecânica, eu já fiz teologia, eu já fiz odontologia e eu queria fazer medicina. Então, bicho, eu tentei um bocado de coisa. E a gente fica à procura de alguma coisa que finalmente a gente pare, respire e diga: agora eu sou um médico, agora eu sou um eletromecânico, agora eu sou um dentista, agora eu sou um jornalista, agora eu sou advogado. Mas parece que enquanto a gente não chega nesse lugar, a gente está incompleto. Mas sabe qual é o lance? É que quando a gente chegar nesse lugar, a gente não vai se sentir completo. A gente vai ficar na expectativa pelo que ainda vai vir. Ainda vai vir. E a gente sempre vive na expectativa pelo que falta, pelo que falta, pelo que falta. E a gente nunca está satisfeito. Por quê? Porque a gente não conhece o nosso Deus. Porque se a gente conhecesse, a gente perceberia que tudo que a gente precisa para uma vida de devoção já está disponível na pessoa de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, vai dizer que tudo que nós precisamos para uma vida de devoção já está em Jesus. Nós somos participantes da natureza divina. Isso significa que com a presença do Espírito em nós, nós já temos o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Pense, é o maior poder da história. Pense num cego voltando a ver, num paralítico voltando a caminhar. Pense até mesmo num morto voltando à vida. Nenhuma dessas operações de sinais e maravilhas se comparam com o poder que arrancou Jesus, depois de ter tido toda a ira de Deus derramada sobre ele, todo o pecado sendo atribuído a ele, toda a culpa, e ele tendo sido tirado da morte para a vida. Esse é o maior poder da história, e esse poder, ele atua dentro de você. Dentro de você. Isso é capaz de te atribuir significado, propósito para a vida. Isso, e não o teu emprego, e não a tua namorada, e não o casamento dos sonhos, e não as tuas projeções de futuro profissional. Não, isso não tem o poder de te atribuir sentido para a vida. Só o conhecimento de Deus tem. O mundo vai dizer que isso é balela, o mundo vai dizer que isso é besteira, é loucura. Mas para nós isso é poder de Deus, para nos salvar, para nos mudar, para reconsiderar o nosso hoje, o nosso amanhã. A gente conhece uma história muito famosa nas Escrituras, a história de Davi. Davi, vocês conhecem essa história? Davi era um menino que vivia cuidando dos rebanhos do seu pai. E naquela época, Deus instituiu um homem humilde, de bom coração, chamado Saul como rei. Mas Saul permitiu que o orgulho e a prepotência tomassem o seu coração de um jeito que, quando Deus o pediu algo, ele foi por outro caminho. Deus disse: faz isso, ele foi por outro. Minha mãe dizia assim: dê poder para alguém para ver quem ela é. Eu imagino que as mães de vocês também já disseram isso para vocês. Dê poder para um homem que você vai ver quem ele é de verdade. Pois é, foi isso que aconteceu com Saul. Quando ele virou rei, ele achou que a coroa lhe dava o poder de governar sobre a sua vida e ele deixou de temer a Deus. E Deus o rejeitou e falou: vou escolher um novo rei. Então ele foi até Samuel e falou: Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé e unja o novo rei. Samuel, de forma obediente, foi até a casa de Jessé, chegou lá e encontrou os belos irmãos de Davi, todos fortes como Rogerinho, então esbeltos assim, capazes de derrotar um grande exército.
na aparência do mundo, eram as pessoas melhores indicadas para ocupar aquela função. Realmente eram homens de porte, capazes de serem reconhecidos como guerreiros e dar aquilo que Israel precisava para derrotar os povos inimigos. Mas todos os irmãos de Davi foram rejeitados. A Bíblia diz no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 7, assim: O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E de repente, depois que todos os irmãos tinham sido olhados e o Senhor diz isso a Samuel, ele fala: será que não tem mais algum outro filho? E aí Jessé lembra que Davi está lá cuidando das ovelhas nos pastos. Fala: até tem um. Ele está lá, mas é Davi. Então Samuel diz: manda chamar ele. E ele chega. Era um menino de baixa estatura, magricelo, ruivinho, que sabia cuidar de ovelha, que não tinha a aparente performance física de um rei. Mas Deus escolheu ele, um homem segundo o seu coração, que estava nos rebanhos, com cheiro de ovelha, mas que fora ungido rei. Agora imagina o pai e os irmãos. Davi foi ungido, Samuel está velho. Ele não viu Deus, não. Ele está com coisa na cabeça, tadinho. Deve ter sido coisa da cabeça dele. Porque a gente começa a projetar: não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. Isso é coisa da cabeça. Não, Deus, ele não é... A gente fica: beleza, Deus pode fazer, mas não, esse cenário não. Então, os irmãos de Davi são chamados para a guerra, porque os filisteus estão guerreando contra o povo de Israel. E ele vai, então, os irmãos vão para a guerra. Então, Davi, como o irmão mais novo, ele é orientado para fazer o quê? Para levar comida para os irmãos. Poxa, que função de rei, né? Como é que ficaria o nosso coração depois de ser ungido rei? Como é que a gente ficaria? Será que a gente se ensoberbeceria? Levar comida para os meus irmãos que ficam me esnobando? O gostosão daqui sou eu vou ser o rei de Israel. Quem vai mandar nessa bagaça toda sou eu, então nem adianta vir pedir para eu levar comida para os meus irmãos. Talvez o nosso coração ficaria desse jeito. Talvez não fazendo isso, mas pensando nisso. Mas Davi foi mesmo assim, levar comida para os seus irmãos, e chegou lá e entregou a comida para os irmãos. Mas chegando lá, ele viu um gigante desafiando o povo. E aí ele se levanta e diz: quem esse incircunciso pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Ele pega pedrinhas e vai, então, ao encontro do comando do exército para dizer: eu quero lutar. Então, os comandantes, o rei, falam: olha, você está ficando doido, mas pelo menos a gente vai ter ciência da força desse gigante. Então, vamos fazer assim: pega esse escudo, pega essa armadura, pega essa espada. Davi não conseguia carregar nada, ele era fraco, ele era insuficiente dentro dos padrões daquilo que se esperava. A galera falou: se encaixa aqui, se conforma, toma o padrão. De alguma forma, tenta fazer o que a gente espera de um rei e de um guerreiro. E Davi falou: não quero nada disso. Não é isso que eu quero. Ele pega uma funda, um estilingue, sei lá o quê. Pega umas pedrinhas no riacho e vai. Você vem contra mim, gigante, com pedra, com espada e com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor. E ele atira aquela pedra no gigante, e o gigante cai por terra. Percebam, essa história ela não exalta Davi. Essa história ela não aponta para um Davi grandioso. Ninguém mataria um gigante com uma pedra na cabeça numa funda. Não faz sentido. O que impressiona aqui de Davi é que um menino que cuidava de ovelhas conhecia Deus. Que um exército ali pronto para guerrear, que tinham força, que tinham espada, que aparentemente eram as pessoas mais prováveis para guerrear, para lutar aquela batalha.
mas eles não conheciam o Deus que eles representavam. O exército do Deus vivo não conhecia um Deus vivo, mas um menino que tinha cheiro de animal e que cuidava dos rebanhos dos seus pais e tinha saído de casa para levar comida para os seus irmãos, ele conhecia o Deus capaz de mudar aquele cenário. Perceba, não é aquilo que o mundo projetou para a nossa história e para o nosso futuro que vai nos dar significado, propósito e sentido para a vida. É o que Deus pensa a nosso respeito. Deus pensou algo a respeito de Davi. Olha, eu não julgo a tua aparência nem a tua altura. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração e eu aprovo o teu coração. Nós sabemos que Davi caiu depois, mas ele se arrependeu. E nós precisamos desse mesmo coração, desse coração que se apega a Jesus, mesmo que o cenário seja inconcebível, porque eu sei quem Deus é, porque eu conheço o meu Deus. Não é porque eu me garanto, não é porque eu bato no peito e sei que eu vou dar conta, não, é porque eu reconheço as minhas fraquezas, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu não sou capaz de, com lança, escudo e armadura, derrotar esse gigante, mas no poder do meu Deus, que eu conheço, não tem gigante que fique de pé diante de mim. O conhecimento de Deus muda completamente a forma como nós nos vemos. Não é que agora a gente se vê forte, é que agora a gente consegue perceber que com Deus nós temos força. Não é que emana de mim porque agora eu fui elevado espiritualmente. Não, é que o poder, ele está em mim, mas ele não vem de mim, ele vem externo a mim. E Davi não tinha a compreensão que nós temos do Espírito Santo. Ele habita em nós, nós somos templo e morada. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo vai dizer: vocês, porém, são reino, povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, vocês são um povo escolhido. Lembrem disso, o conhecimento de Deus muda a forma como a gente vive. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um reino de sacerdotes, nós temos acesso a Deus. Nós somos nação santa, somos um povo separado que vive de forma distinta. Somos de propriedade exclusiva de Deus, não somos do mundo e de Deus ao mesmo tempo, somos apenas de Deus. Porque dessa forma nós poderemos mostrar para o mundo como é admirável aquele que nos chamou. Como que por espelho, de um jeito que as pessoas olhem para nós e percebam, existe a imagem e semelhança aí. Olha a imagem e semelhança que foi perdida, sendo resgatada por meio de Jesus, por meio do conhecimento de Deus. Nós nos tornamos participantes da mesma natureza de Cristo. Como? Contemplando quem Ele é, conhecendo-o mais profundamente, até que aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se torne a realidade. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. O meu passado já era, as minhas projeções, a minha ânsia por reconhecimento, eu nego, eu crucifico. Já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé, não mais tentando me adequar a padrões, tentando me conformar a projeções dos outros, mas querendo agradar o meu Deus, querendo viver para o meu Deus. E dessa forma, nós mudamos completamente a nossa concepção acerca de nós mesmos. Porque Jesus disse, sim, João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se nós estivermos em Cristo, Ele estiver em nós, nós produziremos fruto, nós viveremos uma vida abundante. E com abundante eu não quero dizer uma vida onde tudo vai dar certo, talvez muita coisa dê errado, mas se você tiver Cristo contigo, olha, tudo vai fazer sentido. Você vai ser capaz de ressignificar o cenário mais caótico. Se trata de dar passos de fé.
ainda que não faça muito sentido, ainda que para a lógica e padrão e comportamento do mundo seja algo meio burro, bobo, mas para a gente faz todo sentido, porque é se parecer com Jesus e com aquilo que Ele nos chamou para ser. Tim Keller diz: os teus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos no caminho para a cruz. No caminho para a cruz do Calvário, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então nós não podemos usar como argumento: como está difícil, olha o meu cenário, olha, Jesus passou por isso. E Ele mesmo assim serviu, amou, foi quem Deus o chamou para ser. Da mesma forma, nós podemos nos espelhar no nosso irmão mais velho, tomá-lo como referência e inspiração e seguir igual. Perdoar quem nos ofendeu, amar de forma imerecida, retribuir o mal com o bem, ainda que as pessoas olhem para a gente e digam: idiota, porque foi assim que nós fomos tratados. Para o mundo vai ser bizarro, para nós vai ser privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo, porque isso de alguma forma nos torna como Ele. Tim Keller também diz: na linguagem bíblica, fazer o nome é criar uma identidade para nós mesmos. Ou ganhamos um nome, uma essência que nos define, nossa segurança, nosso valor, nossa singularidade, a partir daquilo que Deus fez por nós e por nós, ou fazemos um nome por intermédio do que conseguimos construir com nossa própria força, na nossa própria conta. Deus nos chama para entender o nosso valor, nossa segurança, nossa essência, nossa singularidade a partir do que Ele fez. Isso nos define, e não a partir das coisas que a gente consegue produzir, a partir dos nossos esforços. Mas apesar disso, nós precisamos nos posicionar. Precisamos dizer: eu quero negar a mim mesmo, eu quero tomar a minha cruz, eu quero posicionar minha fé, eu quero viver cada um dos projetos e propósitos de Deus para a minha história. Eu não quero simplesmente dizer: eu quero, e não me movimentar em relação a isso. Não, eu quero me movimentar, sabendo que é Deus quem produz em mim o querer e o realizar, mas eu preciso dessa intencionalidade, desse querer, desse movimento, desse sim. Bruno, mas tu não sabe quem eu sou, tu não sabe a minha história, tu não sabe o que eu fiz no verão passado, tu não sabe as inúmeras incompatibilidades com aquilo que tu está pregando aí. Tem um cara que fez uma diferença enorme no mundo, chamado Martin Luther King, que ele tem uma frase muito boa quanto a isso. Eu já usei aqui na toca e eu acho que ela faz muito sentido para hoje também. Ele diz assim: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, ainda eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. A gente não é quem a gente gostaria de ser. A gente olha para Jesus e a gente percebe: a gente está distante, a gente não é quem a gente deveria ser, a gente não é quem a gente poderia ser. Mas olha, a gente já não é mais quem a gente era, a gente já deu alguns passos, a gente já começou. A boa obra que o Senhor quer fazer na nossa vida já começou, mas nós precisamos continuar nos movimentando intencionalmente em direção a Ele, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, correndo a corrida proposta em direção a Ele. Ele é o foco, Ele é a referência, Ele é a inspiração, é para Ele que nós estamos indo, nos livrando de tudo que nos atrapalha. O pecado que tenta de alguma forma nos lembrar quem a gente já foi, as coisas que a gente já fez, mas a gente lembra: olha, graças a Deus já não sou mais quem eu era, Deus já me tirou do lamaçal do pecado, está me transformando pouco a pouco. Então meu incentivo para você, e eu termino com isso, é fazer o que Chico Sainz, cantor pernambucano, dizia: um passo à frente, você já não está mais no mesmo lugar. Dê um passo à frente, dê um passo, porque se você ficar estático, realmente você vai continuar vivendo as coisas que você sempre viveu. Mas se você quer viver algo que você nunca viveu, faça algo que você nunca fez. Mas não faça na força do seu braço. Se apegue a Cristo como você nunca se apegou. Procure conhecer Deus como você nunca conheceu. Abra sua Bíblia com devoção e humildade, cheio de temor. Procure conhecer o seu Deus, porque à medida que você o fizer, você se conhecerá e perceberá o verdadeiro propósito da sua vida aqui. Eu encerro então com um vídeo. Toda essa série nós vamos usar algumas cenas de The Chosen.
E aqui eu vou usar mais uma cena para encerrar essa mensagem. E eu acho que ela vai ajudar a fazer sentido. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se é o pior cenário que você já viveu, a noite mais escura. Ou se você olha para o seu pesar, para a sua dor, para a sua doença, para a sua dívida, para a sua frustração, traição, término. Não sei o que você está vivendo. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele vai trabalhar nisso para o teu bem. Ele vai agir nisso para o teu bem. Não o bem que você acha que é o bem, mas para o bem que Ele sabe. Então descansa. Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele está moldando um coração mais parecido com o dele. Vamos assistir essa cena. É um spoiler, tá, gente? Então, mas vale a pena, vale a pena. Essa cena não está na Bíblia, mas eu acho que faria sentido. Faz sentido. Então vamos assistir. Talvez agora tenha ficado um pouquinho mais claro. Eu espero que tenha feito efeito. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o tamanho da sua dor, do seu pesar. Mas Deus sabe. Talvez o que você mais pede é: Deus, me livra disso. Talvez o que o Senhor está dizendo para você é: aprende com isso. Isso vai te ensinar sobre mim. Isso vai te dar um pouco mais de conhecimento acerca do meu caráter. Isso vai renovar tuas forças. Isso vai aperfeiçoar o meu poder. Deus não vai remover tua fraqueza. Deus vai te fortalecer na fraqueza. Então, talvez Deus esteja usando essa situação complicada para promover cura na vida das pessoas como um testemunho lá na frente. Talvez esse cenário que você pensa, isso é para me destruir, talvez Deus esteja trabalhando no seu coração, no seu ego. Talvez esteja moldando um coração mais parecido com o dele por meio disso que você tem vivido. Então, hoje, Deus te chama para ressignificar quem você é. Talvez até aqui você tenha se enxergado de um jeito, mas eu queria, em nome de Jesus, te dizer: você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Os propósitos dele se cumprirão na tua vida na íntegra. Tudo que ele projetou para a tua história acontecerá. Mas dê esse passo de fé. Diga: Senhor, eu quero. Eu estou disposto, Pai. Não sei o que o amanhã reserva, mas eu sei que se eu estiver contigo, eu estarei seguro. Se eu passar pelo vale, como nós cantamos, encontraremos descanso e conforto no teu amor. Apesar das lutas estarem tentando nos afastar de ti, apesar da frieza tentar tomar o nosso coração, precisamos hoje nos posicionar dizendo: não vou desistir, quero permanecer contigo, ainda que a dor venha, enxergar para além do que eu vejo no espelho, ainda que muitas vezes eu me enxergue como impotente, incapaz, que essas coisas não me façam desistir, mas que me façam me apegar profundamente a um Deus forte e capaz, que é capaz de aperfeiçoar o seu poder na minha fraqueza. Senhor, eu queria orar pelos meus irmãos agora. Se fez sentido essa mensagem para vocês, se você quer essa oração, põe a sua mão no peito. Senhor, nós ministramos agora nosso próprio coração e te pedimos, Senhor, renove a nossa fé. Jesus, fortaleça o nosso espírito, devolve a nós a alegria da tua salvação, nos lembre de quem nós somos em ti, nos lembre da nossa filiação, nos lembre da nossa adoção,
Nos lembre, Pai, das palavras que o Senhor falou sobre Jesus e que também estão sobre nós, de que o Senhor tem prazer em nós, alegria, não por aquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Jesus fez naquela cruz. E nós nos apropriamos disso, Pai. É pra gente. E nessa hora, Senhor, pela fé, nós queremos dar passos em direção ao Senhor. Sair desse lugar de apatia, de frieza, de conforto e colocar o pé nas águas, Senhor. Desafiar, Senhor, a nossa própria compreensão e viver a Tua história para as nossas vidas, Senhor. Eu não sei o que o Senhor nos reserva, mas eu sei que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, porque o Senhor prometeu e o Senhor não muda. Que o Senhor possa moldar o nosso caráter, trabalhar nas nossas vaidades, destruir a nossa fé aparente e nos dar uma fé convicta, um conhecimento profundo do Senhor. Renove o nosso coração, Jesus, e nos faça nova criação. Precisamos de Ti, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos. Em nome de Jesus.